Falando sobre o diretor que botou o Attack on Titan no mapa, Danael Fernandes. Vamos ver o que o Danael tem a dizer sobre o Tetsuro Araki, tá? O tal diretor que botou o Attack on Titan no mapa. YouTube, vamos falar sobre o homem que deixou o anime de Shingeki no Kyojin muito interessante. Além de muitos outros que são bem importantes para a história de anime mainstream em geral. Seu nome é Araki, o outro no caso. Tetsuro Araki é um diretor de anime que talvez não tenha o reconhecimento de alguém como, vamos dizer, obviamente, Hayao Miyazaki, Mamoru Hosoda, o cara do fetiche de pé, mas é porque o Tetsuro Araki, ele faz anime pra televisão, né? Quando ele faz filme, sai algo tipo Bubble, que é uma merda, né? Aí não dá, né? Agora o Miyazaki, o Hosoda, eles são viciados em fazer blockbusters, filmes de sucesso. É óbvio que eles vão ficar famosos. Mas né? ele é muito influente, na verdade, bem mais influente do que você imaginaria. É Sim. Claro que o mangá de Attack on Titan vem Ele vai citar nesse vídeo que é o mesmo diretor de Death Note, um dia que é uma curiosidade super profunda. muito bem e era Um pezinho pega você não, Mitch? Pô, cara, me pega. Me amarro num pezinho. muito hypado. E nesse vídeo não estou desmerecendo o trabalho de escrita de Hajime Isayama. Ah, mas eu tô. Uma merda. O trabalho de escrita do Isayama. Muito ruim. Porém, muitas vezes o que ajuda na popularização de um mangá é a sua adaptação para anime, Sim. certo? E A lógica é ter anime pra poder popularizar o mangá. Tetsuro Às vezes, né? Essa é a grande lógica. Araki fez mágica com Shingeki no Kyojin. Isso é porque Tetsuro Araki sempre faz mágica com tudo. Esse homem é o mestre em pegar uma história e deixar ela o mais palatável possível, especialmente para um público ocidental. E isso não sou Maneiro. Tá fazendo anime pra público ocidental. O Araki, velho. Caralho, que pio. problematizando o estilo de direção dele de é muito ocidental. Não. Obviamente, o que é popular no Japão não necessariamente é popular fora do Japão. Tem muitas obras de anime e mangá que ninguém liga fora do Japão. Alguns Sim. anos atrás saiu uma listinha de os 100 animes favoritos do público japonês. E o primeiro lugar foi Tiger and Bunny, o que deixou muitos fãs ocidentais muito confusos. E uma galera ficou até tipo, os fãs japoneses não sabem votar. Gostos diferentes, amigo. Gostos diferentes e um público bem diferente. Tetsuro Araki é um cara Assim, ninguém em sã consciência ficou revoltado com isso, né? Só o otaku médio que vai lá no Twitter ficar assim, ó. Uau, eu quero pica! interessante justamente que ele pegou alguns mangás bem conhecidos e bem aclamados no Japão e fora dele e os adaptou para anime usando um estilo de direção um pouco mais, entre aspas, ocidental, ou pelo menos... É verdade, porque o Tetsuro Araki, querendo ou não, ele tem um estilo mais hollywoodiano, né? Ele consegue criar um drama mais hollywoodiano e tudo mais, é sempre um espetáculo. Tu pode ver isso em Death Note, Shingeki no Kyojin é a mesma coisa, é o estilo dele mesmo, isso é verdade. Realmente tem um estilo mais ocidental na parada. Um pouco mais o que o ocidente espera de animes. Então vamos dar uma olhada em algumas obras que ele fez no estilo de direção que ele trouxe para essas obras. Começando com a adaptação de um mangá muito aclamado e amado, que com o passar do tempo perdeu um pouco qualidade e ficou um pouco controverso na sua reta final, mas teve uma adaptação para anime que chamou muita atenção e fez com que muitas pessoas ficassem fãs desse estilo de mídia. E eu obviamente estou falando de Shingeki no Kyojin Death Note. Sabia que ele ia puxar o Death Note. Tu viu o que aconteceu lá no Japão? O ex-cônsul de lá foi preso por fazer uma lavagem de 1 bilhão. Mas a polícia de lá interceptou tudo e conseguiu salvar pelo menos uma metade do dinheiro. Se eu não me engano, o nome que divulgaram de um comparsa dele, que também era do governo, ele era o ministro do Gabinete Federal. O nome do ex-cônsul é Tokoku Navara e o ex-ministro é Sujiro Kimikoma. Caralho! Ai, cara, essa foi boa, mano. Essa foi boa. Tu vai tomar um time out aqui só pra tu deixar de ser otário, tá ligado? Tô falando de Death Note. E se você não sabia, o diretor de Shingeki no Kyojin é o mesmo diretor de Death Note. E eu digo se você não sabia, porque é bem óbvio, na verdade. Ele tem o mesmo estilo, mas o estilo bem ele óbvio. nunca muda falando isso. Se você leu o mangá de Death Note, você vai perceber que ele é normal, no sentido de... É um shounen que deveria ser seinen, né? Tetsuro Araki, o homem viciado em pegar anime shounen que deveria ser seinen e botar em anime. Ele é um mangá. A história tá sendo contada pra você, a arte é bonita, tem muitos painéis bem bonitos, só que ele é um mangá. Ele é uma história sendo contada É um mangá. nos painéis. Eu digo Sim. isso porque a adaptação de Death Note é a coisa mais extra que eu já vi na minha vida. Pô, cara, vamos ver anime? Vamos ver anime, ô Danael? Vamos ver anime?
Porque, porra, a coisa mais extra que tu viu na vida, pô, vamos ver anime, né? Tipo, querido? comparar a atuação em um filme pra atuação no teatro. É exagerado de propósito. E eu consigo Não, sim, isso aí é verdade. entender 100% por que ele fez isso. Death Note é a história de um garoto escrevendo num caderno. Porra, brabo. Como é que você adapta isso pra mídia audiovisual? Exagerando o máximo possível e deixando o mais visualmente estimulante possível. Não é que o Light tá escrevendo no papel, ele tá escrevendo no papel deslizando a caneta pelo papel. Enquanto isso, uma música orquestral toda épica tá tocando no fundo. Os olhos do Light estão vermelhos. De maconha! Temos vários cortes rápidos de pessoas morrendo. Death Note é uma história mental, é uma história Jogos psicológicos. sobre o debate intelectual entre duas pessoas. No mangá meio que é exagerado assim também, né? Tem esse sentimento. Eu li o mangá uma vez quando eu tava com cachumba, tá? Eu tava com um saco aqui embaixo. Aí eu tava de cama, né? Falei, vou ler Death Note. Eu li. Não lembro muita coisa, não. Depois 3, depois 4. Ler uma história dessas é mais do que suave. Assistir uma história dessas é um pouco difícil. Você precisa pegar essa ideia mental. Pô, eu fiquei com o maior medo da cachumba, porque dizem que cachumba, se tu ficar se movimentando muito, exercício físico e tal, o bagulho desce pro teu saco, né? E teu saco fica gigantesco, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma vítima da cachumba que deu errado. Eu já vi alguns idosos com essa porra no trem, no ônibus. Tipo, o saco de fato fica gigantesco, tá ligado? Porque, tipo, fica gigantesco porque tu vê. É um bagulho que vai, tipo, até o teu pé, tá ligado? É muito esquisito. E deixar ela visual. É claro que Death Note usa muito narração, grande parte dela sendo tirada direto do mangá, mas Death Note é uma história que requer muito isso. Muitas cenas dos personagens só pensando e Tu não pode ter filho depois. Mano, tu não pode ter mais nada, né? ensinando e coisa do tipo. Então o que fazer? Pegar esse aspecto mental e deixar ele visual, com cores dinâmicas pros personagens, com cortes dinâmicos enquanto os personagens estão pensando. Pensa um pouco, Death Note é uma história que você imaginaria que uma adaptação seria bem sutil, seria pequena, teria um grande foco em atmosfera, uma adaptação que deixaria Cara, ele tá glorificando Death Note de uma forma que, tipo, caralho, parece o melhor anime já criado, né? os diálogos carregarem o resto da história, se focando mais na atuação dos dubladores do que no aspecto visual. Tetsuo Araki falou, eu vou pegar essa batata aqui e vou comer. E isso foi uma das jogadas mais interessantes possíveis, e deu muito certo, porque Death Note foi um daqueles primeiros animes que ajudou na popularização de anime, no caso daqueles que não são Battle Shonen, e de uma maneira bem mainstream. Muita gente que eu conheço que não vê anime viu Death Note, assim como viram Attack on Titan. Mas antes de chegar nesse grandão aí, eu quero falar sobre uma certa outra coisa que ele fez que pode ser muito, muito engraçado. Manda. Eu diria que é uma das coisas mais engraçadas que um diretor famoso de anime já fez, mas aí eu acabei de lembrar que o Akio Kishimbo dirigiu o Hentai. Mas isso aqui não tá tão longe não. Em 2010, Tetsuo Araki dirigiu esse anime, que ainda é bem conhecido hoje em dia, mas talvez muitos de vocês não tenham visto, porque é meio que uma coisa bem da época mesmo. Bom anime. Chamado High School of the Dead. Pra quem não conhece, é um anime de zumbi, com eti. Muito eti, na Bom anime. verdade. Tá? Eu sinto que eu vou ter que censurar algumas coisinhas aqui, né? Mas tá tudo bem. Eu assisti essa bosta quando eu tinha 13 anos, o que é muito engraçado quando você leva em consideração que eu tô na segunda letra do alfabeto colorido, e tem Ele tá no B de Blue Lock. muitas cenas que eu lembro até hoje. Não é assim. Tem uma entrevista que eu espero que eu encontre, porque eu espero que ela seja real, onde Tetsuo Araki descreveu que ele quis fazer High School of the Dead basicamente pra ser uma coisa que ele adoraria assistir quando ele tinha 16 anos. Então, Eu com 16 ia adorar ver, mas eu com 12 não gostei não. moças com seios avantajados matando zumbis com um bastão de beisebol, só que da forma mais over the top possível. Elogie ou critique a qualidade e olfato e qualidade de High School of the Dead quando você quiser. Eu vou bater numa certa tecla que é: Você vai bater o quê? Ô, vamos com calma, irmão. Esse bagulho de bater aí, velho. esse anime é muito bem dirigido, na verdade. Ou pelo menos cumpriu a função que queria fazer com sua direção. Além das cenas de eti, tem algumas cenas de eti dignas de Keijo. Desculpa, Keijo! No sentido de são feitas para ser cômicas. Tem a porra da cena da moça desviando de um tiro, Isso é fazendo o foda. movimento de Matrix, e a bala passa entre os peitos da moça. Tem o cara usando Quanta fluidez, os peitos mano. da mina como forma de apoiar a metralhadora. Essa porra é ridícula, mas é um ridículo de propósito às vezes. E saindo do Às o vezes. ângulo, se é pra colocar coisa sexual, vamos colocar coisa sexual da forma mais estúpida possível. O jogo de, entre aspas, câmera é muito dinâmico, deixando as cenas de ação bem satisfatórias de assistir. Todo mundo correndo e acertando os zumbis enquanto correm. A câmera seguindo os personagens de perto e dando um foco no rosto deles.
Caralho, se o Daniel vê Chainsaw Man, ele desmaia, então, Eles né? mostrando o medo. Na verdade, as expressões faciais desse anime são boas porque realmente ele quis dar um grande foco no terror desse apocalipse zumbi. Só que ainda de uma maneira bem cafona. Não um anime de terror tipo, vou ficar com medo. É over the top, assim como as suas cenas de ação, assim como toda a sua apresentação. É um pouquinho Madrugada dos Mortos, no sentido de é ridículo, sabe disso? Não é particularmente pra mim, mas esse homem botou um esforço nessa porra desse anime, hein? Impressionado. E claro, Cara, o autor do mangá que virou esse anime morreu, né? Então acho que ficou em aberto. foi bem famoso aqui no ocidente, pelo menos na época quando saiu. E nos E até agora ele não falou de Shingeki no Kyojin, praticamente. O vídeo vai acabar anos já. que seguiram também, ficando meio famoso, mas não famoso positivo, porque realmente é só zumbis e peito, só que é um zumbis e peito bem dirigido, pô. E agora que observamos Ah, agora sim. esses dois, podemos ver como o Tetsuo Araki fez Attack on Titan. Se eu puder resumir o estilo de direção dele com uma palavra, é dramático. Ele quer fazer Ele é dramático, ele tem um estilo bem hollywoodiano, tá ligado? a coisa mais exagerada e dramática possível. Ele vai pegar um material original que é um pouco reservado e vai apresentá-lo no meio audiovisual da maneira mais visualmente estimulante possível. O Isso é verdade. medo no rosto das pessoas que ele deu tanto foco em High School of the Dead também tá aqui em Shingeki, no caso. Na verdade, parece que ele pegou todas as lições que ele aprendeu durante os anos da sua carreira. Aí pra fazer Bubble, né? O filme. Que é a coisa mais ruim do mundo. O mais ruim do mundo é exagero, mas ele pega, faz o Bubble lá, que é ruim, né? Só que o Bubble serve pelo menos pra treinar os animadores a animarem cenas de ação complexa, né? Pelo menos Como isso. diretor, e colocou-as aqui, fazendo um dos mais conhecidos animes de todos os tempos. E mais amados, pelo menos até chegar no seu final, basicamente criando uma legião inteira de novos fãs de anime. De novo, eu não estou diminuindo o trabalho de texto do Hajime Isayama. Mas poderia, a gente super ia apoiar aqui. Mas as cenas dos personagens se movimentando pelos prédios em alta velocidade, misturando uma animação 2D com um cenário 3D pra dar muito foco no movimento, enquanto uma música orquestral épica toca no fundo e os outros personagens olham aquelas cenas com um olhar aterrorizado quando seus companheiros são mortos como se não fosse nada, ajudou muito o material original. Eu diria que praticamente todas as decisões de produção de Shingeki estão certas. Assim, vamos ser sinceros, pega vocês não, pô, assim, Shingeki pode não ser a melhor coisa do mundo, final uma merda e tal, pô, mas aquelas cenazinhas dos caras pulando entre os prédios, pá, música torando, pô, era maneiro, vai. Ah, era maneiro, empolgava, foda-se, empolgava. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu achava do caralho, mano. Eu falava, porra, muito foda. Nas 3 primeiras temporadas, no caso, quando ainda era o Araki e a Wit Studio que dirigia, as cenas dramáticas e intensas ficaram ainda mais dramáticas e mais intensas por causa do trabalho de direção do Araki. Diferente de Death Note e High School of the Dead, que são histórias É, depois do porão, tudo ficou mais puro lixo, né? Antes do porão dá pra aceitar, tá ligado? Mas depois fica muito... um pouco menores, Shingeki é, entre aspas, uma história grandiosa. Pelo menos de início, é uma história sobre a humanidade tentando sobreviver contra um inimigo muito maior que ela. Então Araki pegou esse peso e deixou ele maior ainda. Pode ser bobo às vezes? Na minha humildíssima opinião, sim. Às vezes é um pouco exagerado demais e eu não consigo levar a sério, mas é uma coisa um pouco mais minha, eu não acho que ele fez nada particularmente errado, era a direção que ele tava seguindo. Não, até a terceira temporada foi very good e é muito forte, né? Tem uma temporada que ele tá pra ser morto, aí do nada ele ordena o Titã, não, pare! Aí o Titã para assim na frente dele, aí os outros Titã... Na temporada que ele descobre que tem o poder real lá, tá ligado? Aquele ali é muito chato, aquele ali é horrível, pra mim aquele não deu. A primeira temporada é boa, a segunda é legal, a terceira já se perde. E no fim das contas, você gostando ou não de Attack on Titan, deu certo. Ele trouxe a própria visão do mangá, alterando algumas coisas, não narrativamente, mas em apresentação das coisas, e conseguiu um público gigantesco. Araki ainda é ativo, na verdade ele dirigiu um filme ano passado, e seus projetos costumam demorar alguns anos pra sair, mas ele é com certeza um diretor muito interessante e muito legal de manter o olho, porque mesmo que nem tudo que ele toque faça sucesso, além de algumas de suas obras antigas, também temos Cabaneri, Cabaneira fez sucesso aqui no Ocidente. Não tanto, mas que fez. as pessoas não gostaram muito, pelo menos aqui no Ocidente. O fato é que ele conseguiu chamar tanta atenção de um público que não vê anime mais de uma vez, me deixa sempre interessado, porque ele Eu gosto do Tetsuya Araki, mano. Eu acho ele um bom diretor, tá ligado? vai fazer no futuro. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, hoje mesmo seja membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. E Pô, foda. agradecimentos especiais ao senhor Victor Oliveira, que pediu esse vídeo um tempão atrás e eu só fiz agora. Tamo junto, meu querido. Enfim, é isso. Até a próxima e até. Até. Bom vídeo, cara. É um vídeo legal, porque querendo ou não, ele traz o nome de um diretor que muitas das vezes o público médio não chega perto, tá ligado? Não vê, não procura saber. Então só dele tacar na roda ali, por mais superficial que seja e tal, já é legal.
Porque o pessoal vê, ó, existe o Tetsuro Araki, olha que maneiro, tá ligado? Esse tipo de vídeo é interessante, tá? É interessante. Eu gostei do vídeo, de verdade.